Eu tentava de meia, atacante, né? Só que eu não sabia me posicionar, né? Não tinha muita força, não Isso tinha... com o quê? 15, 16, 17 Isso, anos, né? 16 anos, né? 17. E aí, no Quixadá, como não tinha um contrato profissional, então aí ia onde precisava, né? Ah, faltou o lateral, aí eu ia lateral. Faltou outro lateral esquerdo, aí eu ia lateral esquerdo. E aí foi passando o tempo, né? E quando eu fiz 19 anos, aí chegou um treinador lá chamado Salvador Barbosa, né? Que foi pro Ferroviário, já trabalhou no Ferroviário, acho que já faleceu. E ele gostou muito, né, da minha... achava que eu tinha qualidade e tal. E aí ele veio pro Ferroviário e trouxe a gente. Eu e o Mimi e um outro atleta lá que tinha. E aí a gente veio pra fazer esse sub-20, né? No Ferroviário. Tipo um teste. E, tipo assim, foi onde também eu tive uma experiência boa, né, na época. Só que eu não conseguia, né, tipo assim, desenvolver bem, entendeu? Eu ainda tinha muita coisa pra melhorar, sabe? E aí, quando a gente foi vice-campeão na época, acho que perdemos pro Fortaleza. Fortaleza estava na Série A, se eu não me engano, ainda no ano 2005. Isso, tá. Pronto, eu lembro que a final foi uma preliminar contra o Palmeiras. E aí, isso foi, assim, um divisor, né, de águas, que aí, a partir daí, quando a gente voltou, né, aí o Ferroviário não quis, né, a gente foi meio que dispensado. E aí o Dr. Valmir pegou e trouxe a gente pro Quixadá, né, já daí a minha história com ele. E aí... veio pra cá, só que eu não tinha muita perspectiva, né? Não foi aquela coisa assim, ó, doutor, pega esse cara aqui que ele vai ser... Não, realmente, né, olhando assim, o próprio Mimi, né, que é um amigo que eu tenho até hoje, era muito melhor, né? Muito melhor que eu, assim, em questão de qualidade, já jogava campo desde de criança. Também, né? Entendeu? Se destacou e tal, isso na época, né? Agora e tal. E aí a gente foi pro Quixadá, né? E eu ficava naquela, assim, perspectiva, né? Mas já meio que profissional, e aí eu já tinha 20 anos, né? Foi... Já tava como meia quando mesmo, a gente de se fato? profissionou, já tava como meia. E aí... Só que eu tava muito desanimado, né? Porque o treinador, ele era pai do preparador físico do sub-20 do Ferroviário, né? Então, aquelas informações ali que não era bom, que não sei o que e tal, vem tudo pra cá. Caramba. E é inevitável, né? E aí tinha dia que eu não pegava nem colete pra treinar, assim, sabe? Ficava fora do treino e tal. E vai dando uma desanimada, né? Você vai ficando desanimado, ficando triste. Poxa, não vai dar certo, não vai rolar e tal. E aí, cara, assim, eu lembro que a gente foi... O treinador caiu, né? O treinador caiu no primeiro turno, foi o último jogo do primeiro turno, ele caiu, e aí chegou o Agildo Santos. E aí, 4 anos depois, né, tal, ele voltou. E assim, aquilo me deu um ânimo muito bom, sabe? Eu lembro na época que, assim, eu fiquei muito animado, e aí no primeiro treino, ele me botou uns 15 minutos finais lá... E eu não sei, cara, assim... É isso que eu tento, às vezes, explicar alguns rendimentos de alguns atletas, sabe? E eu jogo muito pra essa parte de confiança, entendeu? Porque realmente é uma coisa impressionante. Tipo assim... As minhas atuações, elas começaram a mudar de uma maneira que até hoje eu não consigo entender, sabe? Eu comecei a movimentar bem, sabe? Já fazia jogada, driblava e tal. E aí eu lembro que ele até falou comigo, falou, pô, Juninho, tá danado, né? Porque assim, ele tinha me conhecido, né? 4 anos atrás, moleque, sem treinar direito e tal. E ele, pô, gostei, beleza. E aí foi passando, né? No primeiro jogo ele só repetiu, né? A escalação do treinador e tal. E aí a partir do segundo jogo, né? Foi onde eu comecei a ir, do segundo jogo, do segundo turno, né? E aí a minha estreia foi contra o Fortaleza, né? No PV, que já era uma pedreirazinha, né? E a gente tava perdendo 3-1, se eu não me engano. E aí ele me chamou, faltando uns 10 minutos pra acabar, 12. E aí eu lembro que ele falou só que assim, ó, vai lá, me mostra que tem condições e pronto, né? Aí me botou em campo e aí pronto, foi a minha estreia, aí eu fiz coisa pra caramba lá, corri, dei carrinho, driblei, né? Fez tudo. E aí ele gostou. E daí, no jogo contra o Icasa, né? Que foi o seguinte. Aí eu já entrei 30 minutos, entendeu? Aí já quase fazia um gol. Lei do ex, né? Não, no Icasa. No Icasa, né? Eu pensei que deram com o Ferroviário contra o Icasa. Não, no Quixadá. Entendi. Foi no começo, né? Quando eu comecei. Confundi as histórias. Aí, no terceiro jogo, aí eu entrei
no intervalo, né, já. Foi contra o Uniclinic na Lagoa Redonda. E aí eu fiz meu primeiro gol. A gente empatou de 2-2 e tal. E aí eu fiz meu primeiro gol e aí fui titular e comecei, né, a jogar realmente como eu não sei ainda. Mas aí meio que eu consegui, né, trazer aquela habilidade, né, que eu tinha, de aquela técnica que eu tinha no futsal, consegui trazer pro campo. É como você disse, a confiança, né? Você estava trabalhando com um sabe, técnico assim, que você conhecia, que já tinha dado oportunidades e que me dava moral, né, Pois e tal. Então isso muda muita coisa. Bastante. E aí a história, né, do meu começo é muito basicamente isso sobre o futebol, né? Fora do futebol, eu já trabalhei na feira rodoviária, vendia as coisas com meu pai. Em Quixadá, tudo em Quixadá. Tudo em Quixadá, né? Trabalhei em lanchonetes, né? Então, assim, tem uma... Até 20 anos, dividir essas atividades. Na verdade, até os 15, né? Até os 15. Depois dos 15, aí eu já tentou focar mais tentando ser jogador, né? Meu pai dizia, rapaz... Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola. Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário.